Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 8, quarta-feira, e nós temos a volta da guerra, né? Do aquecimento da guerra, né, galera? Pessoal, se inscrevam e deixem um like, tá? No nosso canal. Galera, é o seguinte, ontem mesmo, né, nós tivemos, eu até noticiei aqui que a gente teve uma certa aquecida ali, né? Se eu não me engano, são rebeldes ali que atacam algumas embarcações, né? Os Estados Unidos hoje pela manhã eles já responderam, tá, galera? Inclusive o Trump ele tweetou, né? Isso fez com que, primeiro, as bolsas caíssem, né? Então nossas bolsas elas estão caindo, né? Praticamente no mundo inteiro, né? Petróleo, galera, petróleo agora tá 5,36, né? 6,14. Tava 7%, 7 de alta, né, galera? Então voltou a revisitar os US$ 80, né, galera? E os outros minérios começaram a cair, né? Ouro tá caindo 0,90, prata 3,20, tá? O copper, que seria o nosso cobre, né? Tá 1,5, tá, galera? Só não ser, a não ser, né, o aço e o minério de ferro que ficaram trabalhando aqui numa alta consolidada, mas não tão forte assim, né? Se a gente for falar que os ativos são um pouco mais voláteis, né? E está trabalhando 1% de alto o aço e o minério de ferro 1,40, né? Então eles ficaram trabalhando essa região aqui numa alta consolidada. Então, galera, dado isso, nossos juros, né, pessoal? Os juros estressado, né, galera? Começou amanhã estressado para alta, obviamente. Já ficou com um gap, então os vértices estavam trabalhando 0,5% de alta, tá, galera? Então, hoje nós chegamos até a ficar 0,80 de alta, né? Não chegou a ficar 1%, mas bora ver, né? O que vai realmente acontecer. Inclusive aqui eu tenho um DAP, né? Que ele tá também realmente flat, tá? Mas a liquidez dele é um pouco menor, né? A gente tem o juros nominal, que é o Default, e o DAP, que seria o juros real, né, galera? Tem menor liquidez, tá? Mas é interessante olhar, tá, pessoal? É interessante olhar os juros como um todo, porque o dinheiro ele começa aqui, ó. O dinheiro começa nesse ativo e depois vem para a bolsa, tá? Então a gente viu essa movimentação ocorrendo, né, galera, de forma intensa. Então voltamos a ter a nossa volatilidade aqui nos ativos. Inclusive, olha só, aqui eu voltei a colocar aqui, né? A gente tem, eu olho aqui o nosso EWZ, né? Mas agora voltamos a ter aquela volatilidade e a vida aqui pro trader, né? Começando aqui pelo mini índice, galera. Então, opa, deixa eu só trazer aqui o nosso mini índice, aumentar aqui. Pronto. Então, aqui em cima nós temos o ajuste e o POC, tá? Sendo que uma região de liquidez forte, o POC ele tá aqui em cima, tá? Só que ele ficou meio dividido. Por quê? Porque a abertura, galera, ela tem sido às vezes o POC, né? Porque começa uma grande liquidez. O que tem ocorrido na abertura? Primeiro, né? O mini índice ele tá nessa tocada agora de esperar os juros abrir para depois fazer um POC grande e abrir, né, galera? Então, os players de mercados eles estão por optando, né? Esperar os juros abrir. Daí eles reprecificam, né? Calculam tudo novamente e começam aqui. O mercado ele desconta tudo, né, galera? Então o mercado abriu já com 0,75, né, 0,70 de queda. Só que ele fez um movimento, pessoal, bem contraintuitivo, tá, galera? Fez um movimento bem contraintuitivo. Opa. Aqui, né? Então, em 4 minutos ele já voltou a ficar aqui. A gente tem um 0%, 0,5% de queda, né? Então ele procurou aqui a casa do 173.500, né? 173.500. Ficou aqui trabalhando, tá, galera? E como a macro hoje era de queda, né? Mesmo quem comprou, né? Que a gente faz esse movimento, volta e teve uma compra aqui, né? Nossa VWAP, né, galera? A gente teve um possível pullback para vir, já vim tocar aqui, né?
ou no ajuste ou no POC, tá? Mas hoje, galera, a macro era de queda, né? Os ativos, as bolsas estavam caindo, né, galera? Então o nosso mini índice ele realmente performou para queda, só que ele fez um movimento contra-intuitivo antes. Fez uma liquidez, então ele cria uma liquidez aqui, né? É bem verdade que os plays, né, eles estavam salivando para vender aqui, ó, no POC ou no ajuste de ontem, né? No ajuste ou no POC de hoje. E até fez uma movimento. Nós podemos considerar isso aqui um toque, né? Porque aqui tem uma frequência aqui do nosso mini índice. E quando eu digo uma frequência, é essa frequência aqui, né? Então a frequência, olha aqui, frequência de mercado aqui do INDFUT e aqui do WinFUT, né? Frequência está de 230, 250, mais ou menos isso aqui, né? E a do dólar tá frequência de 5 pontos, né? A frequência aqui para os 3 dias, tá? Para os últimos 3 dias, né? Que não vai mudar muito, né? Nosso de 2 dias para 3 dias, tá, galera? Aumenta, se eu não me engano, no índice 4 tiques, 5 tiques e no dólar 2 tiques, 3 tiques, tá? Então aumentou 1,5 ponto e no mini índice 50 pontos, 30 pontos, né? Mas é interessante nós olharmos essa frequência para nós sabermos estopar, né? Estopar com uma frequência de mercado. Então tem aqui a abertura do mercado americano e a abertura do mercado à vista, né? Tá aqui, né? Então a abertura aqui do mercado à vista, né? E a abertura do mercado americano, como era de esperado, né? Abril e a Petrobras trabalhando na alta, né? Então trabalharam numa alta de mais de 2% logo no início do pregão e depois arrefeceram um pouco, né, galera? Arrefeceram um pouco. Isso aqui foi um movimento do petróleo, né? Que ele fez exatamente essa barrigada aqui, tá? Depois caiu mais um pouco, né? E as outras ações, né? E os índices aqui, olha aqui o micro S&P, né? Trabalhando na queda de mais ou menos, deixa eu 0,71, 0,60, né? Então, queda, né, galera? Queda aqui. Então, a abertura, galera, ele fez essa movimentação, tocou e ainda, inclusive, renovou, né? Então, aqui teria o gatilho para nós irmos, né? E buscar 1%. E aqui no 172 mil, né? Aqui já seria um local de fazer a parcial, tá? E depois, o que aconteceu? Ele criou essa liquidez, né, galera? Então a gente tem uma liquidez maior e ele voltou e deu o toque, né? Ou seja, nós temos aqui uma área de rejeição e o POC aqui, né? Ele voltou, ele deu duas vendas aqui. Ele voltou no POC, né? E recusou, né? Então essa é a venda. E depois ele voltou aqui nessa área de rejeição, né? Que inclusive está aqui as nossas médias. E deu mais um padrão de venda, né, galera? No qual ele veio aqui de novo para mínima de mercado. Na verdade, o alvo aqui era a abertura, né? Que até então era um POC, né? Mas agora, se eu não me engano, deixa eu ver onde é que está o POC de hoje, né? POC de hoje. Então a gente abertura aqui embaixo, o POC de hoje está no 172.320, né? 172.320, tá mais ou menos aqui, né? Então ele conseguiu trazer a liquidez para perto dessa pro POC, né? Que é a abertura. Então basicamente é isso, né, galera? A gente teve até alguns movimentos. Eu achei esse aqui interessante, né? Porque ele traciona essa liquidez, trabalhou mais aqui embaixo, né? Aí nós trazemos mais para baixo, né? A área de rejeição e o POC aqui, né, galera? Então ele vem aqui nessa rejeição, né? E já tem um gatilho aqui de venda para vir para cá, né? Então hoje nós tivemos padrões de venda, né? Olha a liquidez aqui, né? Então ele toca aqui, vem na liquidez e já desce, né? Que é interessante nós estarmos observando isso, né? A liquidez e não os candles, né? Então, inclusive tá aqui, né, galera? Deixa eu mostrar para vocês o nosso EWZ, né? O gringo só vendeu, né? Então ele tracionou essa liquidez aqui para baixo e o POC tá
basicamente aqui na mínima, né? Mas a gente tem que entender, né? O petróleo puxa os juros, né? Aqui a gente tem essa movimentação e as bolsas elas caem, tá, galera? E depois o petróleo cai um pouco e as bolsas elas recuperam, né? O petróleo e os juros, né? Cai um pouco e depois as bolsas recuperam um pouco, né? Então faz esse movimento. Então basicamente é isso, galera, para o nosso mini índice, tá? Dólar futuro, pessoal, o nosso dólar trabalhou aqui um pouco mais flat. Eu achei que ele ia engatar numa alta porque o DXY e os juros americanos eles estão trabalhando na alta, né, galera? Então isso aqui precifica muito o nosso câmbio, né? Só que câmbio ele realmente esse aqui ele enganou, né? Porque ele aqui a venda de risco estaria no 225, né, galera? Então, no 25, 25 e 75 estão opções de compra e de venda de 5, né? Então, não tem todo 55. Ou então no 50 ou nos 100, né? Sendo que o 100 é mais forte, né? Se nós formos colocar por ordem, em 100, 100 é mais forte, né? Ou seja, 200, né? Aqui é onde exportador e importador ele defende, né? E depois a gente tem uma parada aqui no 50, no 75 e no 25 de cada nível de preço, né, galera? Então a gente tem aqui, isso aqui seria 3 estrelas, né? Isso aqui 2 estrelas, isso aqui 1 estrela, né? Assim, se for arriscar, especular na modalidade scalp, tá? Então sempre falo na modalidade scalp e ver como o preço está descendo, tá, galera? Tem que ver como é que o preço está descendo. Se o preço ele acumula aqui perto, por exemplo, aqui perto do 200, ele fica aqui no 195 acumulando, ele vai romper, tá? Uma coisa é ele vir aqui do 70, do 80 e vir numa e tocar. Aí sim a gente tem uma certa distorção do preço, né? E aqui os players já começam a colocar no bolso e isso aqui vira ordem de venda que é só procurar uma absorção, exaustão ou algum padrão, um gatilho, né? Aí sim a gente pode especular na venda. Mas se ele ficar aqui perto, né? Aqui perto do 95, 90, fica aqui umas meia hora, né? Aí aqui ele já vem para romper, tá? E aí eu já não gosto, tá? Então, depois dessa explanação, né, a gente tem aqui que o câmbio ele fez um movimento bem contra-intuitivo, né? Porque ele veio aqui no ajuste, fez um padrão aqui de compra, né? Então, stopzinho aqui, não se pode vencer todas, né? E aqui a gente tem inclusive o POC de ontem, tá? Mas a gente tem que salientar que ele trouxe essa liquidez maior, né? E fez o primeiro preço futuro para baixo. Isso aqui dá um sentido de venda, né, galera? Ou seja, nós temos que vir para essa liquidez, vender nessa liquidez para vir tocar de novo no preço futuro. Foi o que ele não fez, né, galera? Então hoje o câmbio ele fez, para mim ele fez um movimento mais contra-intuitivo que o do mini índice, né? Porque ele deixou as petax, olha aqui, uma escadinha na alta, né? Então ele fez um movimento mais forte, né? Cortando realmente, galera, cortando aqui inclusive o 200 e aqui a gente tem um 75, né? 175, ou seja, os plays eles deixaram essa região sendo compradora, né? Depois administraram aqui a compra, né, em cima dos preços futuros, tá, galera? Então essa movimentação, né, ela conseguiu, a gente tem a nossa média contratual e a Petax futura final. Então a cotação conseguiu encontrar, fechou a simetria, porque inclusive as nossas médias das Petax, né, da média nossa contratual tão plana, né, e aqui tem uma diferença de mais ou menos 5 pontos, então meio que fechou a simetria. Então o câmbio ele vai ficar trabalhando aqui, né, galera? Ele vai ficar trabalhando aqui porque fechou a simetria da manhã. Pode ser que ele venha, né, e se vier pode dar uma compra de risco aqui na Petax final, que é o spot do dia, tá, galera? Mas até então ele tem que vencer essa liquidez, que é uma liquidez aqui de ontem, né, galera? Então se ele fizer algum padrão, algum gatilho aqui de compra, seria interessante voltar aqui para o preço futuro, seria o primeiro alvo e a maior liquidez aqui, que está aqui no meio, tá? Então basicamente é isso, galera.
se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com o amigo de vocês. Dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!